Olá, meus amados irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Estamos felizes porque até aqui Deus tem nos abençoado grandemente, até aqui nosso Deus tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos dado a vida, a saúde e as bênçãos e as prosperidades. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que nos assiste neste momento, os que são inscritos em nosso canal, que sejam abençoados, e aqueles que ainda não são inscritos, que possam se inscrever e receberem, através do sino de notificação, todas as mensagens que Deus nos entregar semanalmente. Amém? Assim que Deus toca em nosso coração, nós gravamos aqui em nosso estúdio uma mensagem e postamos em nosso canal do nosso irmão Aldemar Alfredo Oficial, e nós pedimos que você deixe aí um joia, um joinha, um like, para nos fortalecer, para nós avançarmos evangelizando e levando a palavra de Deus a muitas pessoas que ainda não conhecem, aqueles que estão afastados da presença de Deus, amém? O tema dessa noite de sábado, hoje é dia 11 de março, amém? O tema de hoje é a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. O último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18, diz o seguinte, Malaquias 3:18, diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? O profeta Malaquias, amados, ele deixou aqui esse alerta, ou seja, essa passagem, dizendo que outra vez nós iremos ver a diferença. Então, significa que em ocasiões passadas, em outra época, houve essa diferença entre os que serviam a Deus e os que não serviam? Foram várias. No caso do dilúvio, os que serviam a Deus foram salvos. Foram salvos das águas do dilúvio. E também no caso de Sodoma e Gomorra, os que serviam a Deus foram tirados de dentro da cidade para ela ser destruída com fogo e enxofre. Então, eu creio que em outras ocasiões, Deus sempre, Ele mostrou a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Daniel, na cova dos leões. Daniel, durante a noite toda, esteve com os leões. E os leões não tocaram em Daniel. Não tocaram. Porque ele servia a Deus. E qual foi a diferença? No outro dia de manhã, foram lançados seus inimigos na cova. E o que aconteceu? Os leões mataram a fome, comeram aquelas pessoas. Marido, mulher, filhos, todos foram lançados na cova e os leões comeram todas aquelas pessoas. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Eis a diferença. E hoje, Maldemar, será que nós temos diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Vamos, no decorrer de alguns minutos, durante esse vídeo que iremos gravar, que estamos gravando, vamos ver a diferença. Vamos ver a diferença. Será que está na vestimenta? Será que a diferença está na maneira de falar? Na maneira de pregar? Na maneira de cultuar a Deus? No seu convívio social com as pessoas? Será que a pessoa que está todos os cultos na igreja é fiel e tem boa aparência, prega bem o evangelho, prega
tem boas mensagens, às vezes ele é um obreiro, às vezes ele é um pastor, um líder, ele é uma pessoa que você olha nele, você se espelha nele, fala, aquela pessoa é o homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque não tem como a gente dizer que aquela pessoa não é de Deus. Deus não atenta para a aparência. Vejamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e no versículo vamos ver aqui, no versículo de número 7, 1 Samuel 16, versículo 7, Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé como rei lá em Israel, porque Deus já tinha reprovado o ministério de Saul. Ou seja, o reinado de Saul, Deus já tinha reprovado. Então Deus ia levantar já tinha provido de um rei segundo o coração dele. E disse para Samuel, que era o sacerdote, para que ele fosse até a casa de Jessé. Aqui no versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, nem a sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Deus, o Senhor olha para o coração. Meu amado, não é aparência. Não é aparência. E sim o coração. Waldemar, você é um ministro do Evangelho? Sim, pela misericórdia de Deus. Mas você é ministro do Evangelho? Não pode ter essa vestimenta, tem que ser diferente. Tem que ser diferente porque Deus, Ele olha para o coração, não é para a aparência. Amém? Será? O homem olha para a aparência. Será? Olha sim para a aparência. Amém, meus amados? Aqui estamos para nós darmos continuidade à nossa mensagem de hoje. Deus não se importa com a aparência. Deus não se importa com a aparência. Que legal. Aparência. Aparência. Pastor Aldemar, o senhor hoje irá ministrar a palavra. Eu vou me apegar à minha aparência. A minha aparência. Espera aí, está faltando alguma coisa? Agora sim, pastor Aldemar. Agora sim, pastor Aldemar. Você agora é um homem de Deus. Você está completo. Você está de terno. Agora você está com a aparência de homem de Deus. Será? Será? E meu coração? Como é que está meu coração? Sepulcro caiado? Jesus falou para aqueles fariseus, vocês são como sepulcro caiados. A aparência por fora está muito bonito, mas dentro está cheio de ossos secos. Meu amado, não atente para a aparência. Você é líder de um ministério. Cuidado com a aparência das pessoas, dos seus pregadores, preletores. Cuidado. É muito fácil enganar. É muito fácil. Tem uma aparência. É muito fácil. É muito fácil. Falar bem, se expressar bem.
sorriso, e a mágoa no coração, e a discriminação, e a soberba, Só prego em igreja que tem de 1.000 pessoas ou 500 pessoas para cima. Igrejinha com 2 ou 3 pessoas eu não prego. Jesus pregou para a samaritana, sozinha lá no poço de Jacó. Pregou e ganhou ela, e ele ganhou. E lá na cruz, o ladrão da direita. O ladrão da direita, até aquele momento que ele foi pregado na cruz, ao lado direito de Jesus, ele era um ladrão. Naquele momento, no último instante, ele se arrependeu. E quando o outro estava zombando de Jesus, vamos para a palavra? Vamos tirar a dúvida na palavra? Vamos? Aqui no livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 39, um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condição? Chamou Jesus de Deus, um homem ensanguentado. Amados, Jesus estava ensanguentado, desfigurado, e ele reconheceu, ou seja, ele creu que Jesus era Deus. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez para estar nessa situação. Repreendeu o outro, e olhando para Jesus com a maior dificuldade, que estava na mesma situação, sofrendo, morrendo ali, aos poucos, sofrendo. Ele não sabia que Jesus ia perdoar ele. Não. Ele não sabia. Foi surpresa para ele. Agora Jesus sabia que ele ia se arrepender, porque Jesus conhece os corações. Jesus atenta para os corações. Amém? E disse para Jesus, no versículo 42, Senhor, lembra de mim quando entrares, quando vieres no teu reino. Lembra de mim. E Jesus disse que no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, porque no momento que a pessoa, o espírito de vida sai da pessoa, a alma da pessoa é conduzida ao paraíso. A alma da pessoa, que naquele momento que ele perde o espírito de vida, a alma dele é conduzida em questão de segundo, muito rápido, estará no paraíso. Jesus entrou no paraíso com o ladrão. Vou fazer aqui uma conjectura. Aí o pai disse para o filho: meu filho, quem é esse que está aí? Pai, foi a última alma que eu ganhei lá na terra. Foi o último que eu ganhei na terra lá, pai. Está aqui, ó. É o primeiro, o último que eu ganhei lá na terra. É o primeiro a entrar no paraíso. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Jesus tinha dito que os últimos serão os primeiros. Confirmou o que Jesus tinha dito, porque os últimos serão os primeiros. Foi o primeiro a entrar, a inaugurar o paraíso. Foi aquele ladrão. E aqueles homens que se diziam que eram santarrão, que eram os grandões, que tinham boa aparência. Eles sequer entraram no paraíso. Sabe por quê? Confiaram em suas aparências. Amém? Não é a aparência que salva, meu amado. Minha irmã que está preocupada com a aparência. Todos olham para você, minha irmã, e se enganam com a sua aparência. É, minha irmã. Mas, pastor,
Aldemar, essa palavra é muito pesada, é muito salgada. Você está dando uma baita de doutrina? Não, meu amado. Não. Jesus estava, numa certa ocasião, pregando a palavra na sinagoga, e as pessoas foram se dispersando, foram saindo, procurando sua Bíblia aí. Jesus ficou quase que sozinho com o discípulo. Aí Pedro falou: mestre, eu vou fazer aqui uma conjectura. Mestre, maneira um pouquinho na palavra, mestre. Fala um pouquinho mais manso. Que as pessoas estão indo embora, mestre. Jesus falou: vocês querem ir também? Pode ir. Pode ir. Pode ir embora. Aí Pedro falou: mestre, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando a palavra é ungida, meu amado, pregue a palavra, pastor. Pastor, não tenha medo de perder a ovelha, não. A lã das ovelhas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque quando a palavra é ungida pelo Espírito Santo, a ovelha gosta de ouvir a palavra. A ovelha gosta de gramas verdes. Pastor, não fica dando grama seca para a sua ovelha, não. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Exorta. Não é para descer o porrete, não. É para pregar a palavra temperada, uma palavra saudável, dizendo que não é a aparência que conduz o homem ao reino dos céus. Você tem que estar todos os dias na igreja, senão você não vai ser salvo. Vamos ver aqui. Meus amados, vocês têm que vir na igreja todos os cultos, não perde culto não, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Se você não vier aqui, você não vai encontrar Deus. Deus está aqui. Atos capítulo 7. Versículo 47. Salomão lhe edificou uma casa. Salomão lhe edificou um templo para Deus. No versículo 48, Atos 7, 48 diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? No nosso coração. Eu vou lá para encontrar o Senhor na casa dele. Se ele está no meu coração, no seu coração, vamos à casa do Senhor. Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Vamos lá prestar um culto a Deus. Amém. Mas se você não for na casa do Senhor, Deus não está na sua casa. Engano, Deus está em todos os lugares. Se você não pode ir à casa do Senhor, não pense que você perdeu o seu contato com Deus. Você perde o seu contato com Deus se você pecar. Mas se você tiver em comunhão com o seu Deus, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no meio do mato, no monte, em todo lugar Deus está. Davi disse: Senhor, para onde eu irei fugir da tua presença? Se eu descer ao fundo do mar, o Senhor está. Se eu ir para o meio do mato, o Senhor está. Aonde eu for, se eu descer ao abismo, o Senhor está. Nosso Deus amado está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares. São Mateus 18 e 20 diz o seguinte. São Mateus 18 e 20 diz o seguinte. São Mateus 18 e 20. São Mateus 18 e 20. O Senhor Jesus disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. Na igreja tem muitas pessoas. Tem igreja com 100, com 200, com 500, com 1000, com 10 mil. Jesus está lá? Está. Mas aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está também. No caminho de Emaús, os 2 discípulos iam conversando sobre Jesus.
estavam conversando sobre Jesus, a respeito de Jesus. Jesus se manifestou no meio deles, para confirmar a sua palavra, 2 ou 3 em meu nome. Eles não estavam parados, eles estavam falando, eles estavam caminhando no caminho de Emaús, mas estavam falando. Se você estiver comentando sobre Jesus, dentro do seu carro, dentro do ônibus, no seu trabalho, onde você estiver comentando sobre Jesus, ele se fará presente. Você vai sentir a presença dele. Sabe por quê? Porque ele é fiel em suas palavras. Outra coisa, naquele dia vereis a diferença. A diferença em São Mateus 25, versículo 1 a seguir, fala que tinham 10 virgens. Eram 10 virgens, a parábola de Jesus. Eram iguais? Eram iguais. Tinha diferença. As virgens eram diferentes uma da outra. Tinha diferença. Mondemar, o irmão tem aparência de pastor, né, Mondemar? Não. Muitos membros usam terno também, irmão. Não é só pastor e presbítero e ministro do evangelho que usam terno. Tem muitos irmãos que são membros e usam terno. Isso é normal. Não é a vestimenta, não é o terno, não é a aparência que significa que eu sou homem de Deus. Eu posso estar de outra forma. Continuo sendo homem de Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Amém? Glória a Deus. Agora não sou mais homem de Deus, porque eu não estou de terno, não estou com aparência de pastor, eu não sou mais homem de Deus. Agora sou um qualquer. Não. Eu sou o mesmo homem de Deus. O que eu sou com aparência, eu sou sem aparência. Eu sou o Davi da casa de Jessé. Que muitos falavam, não tem jeito, esse Davi aí, esse menino aí não tem aparência. Não tem aparência de pastor, como é que ele vai ser pastor de ovelhas? Pastor do rebanho de Israel. Um rei. Amado, não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência, olhe para o interior. Deus olha para o interior do coração. Não adianta ter aparência de pastor, mas o coração está sujo. Amém? É isso que eu quero falar com vocês. Vamos para o resumo da nossa mensagem de hoje? Meus amados, a parábola que o Senhor Jesus contou das 10 virgens, 5 virgens loucas e 5 prudentes, tinha diferença entre as 10 virgens? Tinha. 5 tinha azeite em suas lamparinas, em suas vasilhas. 5 não tinha azeite. O que aconteceu? Aquelas que não tinham azeite, o esposo, o noivo, ele demorou. Elas foram dormir. As 10 virgens eram iguais? Sim, as 10 virgens eram iguais. Não tinha diferença. Tinha aparência igual, vestimenta igual, falavam igual, cultuavam na mesma igreja, eram todas iguais. No arrebatamento da igreja, muitos crentes irão ficar. Naquele dia vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas espera aí, Mondemar, tem alguém dentro da igreja que não serve a Deus? Tem. Tem alguém que está ali somente para marcar presença. Não está ali para cultuar a Deus. Mas o irmão está julgando, o irmão conhece o coração, não conheço. É a palavra que diz. Naquele dia vereis a diferença. Mas, irmão, essa palavra aí não é sobre a igreja. A diferença vai ser no dia do julgamento, do juízo final. Você vai ver quem que serve a Deus, quem que não serve. Vai ser feito um julgamento. Então, no trono branco, será colocado o bode à esquerda, a ovelha à direita. Não é isso não. Então, o que acontece, meus amados? O que acontece? No juízo final,
será feito julgamento, não vai ter diferença. Porque já está colocado já ali perante o trono branco, todos para serem julgados. A diferença naquele dia é naquele dia que houver o arrebatamento. Porque a igreja está reunida. Para nós todos são crentes, servos de Deus. Para mim, eu chego na igreja, eu não consigo ver a diferença. Todos são iguais. Pastores iguais, irmãos iguais, irmãs do ciclo de oração, para mim são todos iguais. Só que tem diferença, porque Deus não atenta para a aparência, para o coração. Você conhece o coração do seu irmão que está do seu lado? Você conhece? Não conhece? Deus conhece. Deus conhecia o coração dos filhos de Jessé. E o próprio Samuel, que era um profeta, não conhecia. Ele foi para ungir os mais bonitos, mais belos. Atentou para a aparência, Deus não atenta para a aparência. Não queira ir na igreja muito bonito, muito bela, minha irmã, meu irmão. Eu vou ficar bem bonito para ir para a igreja lá, mostrar a minha aparência. Não faça isto. Se preocupe em jejuar e orar e buscar a presença de Deus. Vai com simplicidade. Não é para ir mal arrumado na igreja de qualquer maneira, não. Ali é a casa de Deus. Eu estou dizendo assim. Eu já ouvi pessoas falarem assim: olha, hoje é um culto especial, temos que ir bem arrumado, com o melhor perfume, a melhor roupa. Como se Deus estivesse preocupado com a sua roupa, com o seu melhor perfume, com a sua aparência. Eu vou no salão de cabeleireiro arrumar meu cabelo para ir para a igreja, porque hoje é um culto especial. É o culto de Santa Ceia, ou é um culto onde vem pregador de fora, pregador famoso. Eu tenho que estar bem, com a boa aparência. Não se preocupe com isso não, meu amado. Preocupe em buscar a presença de Deus. Vá na casa do Senhor para ter uma comunhão com Deus, para ouvir Deus falar. Peça a Deus para o Senhor usar o pregador para falar conosco, falar com a igreja. Na hora que nós estamos na culto, na casa do Senhor, temos que estar em comunhão íntima com Deus. Ouvindo cada palavra que sai da boca do pregador, porque Deus está usando. Se ele é um vaso de Deus, está ali com humildade para entregar o recado de Deus para a igreja, ele irá trazer o recado de Deus para a igreja. Assim como estou falando para vocês. A palavra não é minha. Eu não tenho esboço, não tenho nada aqui ensaiado. A palavra que Deus me dá, eu transmito para vocês. Está vindo direto de Deus para nós. Essa palavra é para nós, serve para mim também. Deus não está preocupado com aparência. E hoje, ultimamente, é muita preocupação com aparências. Os pastores, para ser preletores nos ministérios, tem que ser famoso, tem que ter um currículo muito bom, tem que ser uma pessoa muito especial, que tenha boa aparência, que tem teologia, pessoa muito culta, muito entendida, muito conhecedor da palavra. Quem vai pregar não é a aparência do pastor, quem vai pregar não é seu esboço, quem vai trazer para a igreja aquilo que aquele alimento espiritual que a igreja precisa é o Espírito Santo. É Ele quem vai ministrar a palavra para a igreja. O pastor vai apenas abrir a boca se ele estiver em comunhão com Deus, com a vida íntima com Deus. Ele vai abrir a boca e o Espírito Santo irá trazer a palavra. Aquela palavra que vai penetrar entre a medula e a alma. Aquela palavra que irá confortar, exortar, alegrar. O irmão Demar está falando aqui, não estou falando de mim mesmo. Quem sou eu? Não sou ninguém, não sou nada. Sou um pequenino servo de Deus. Estou aqui, meus amados. Vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia. E ouvir Deus falar conosco. É Deus falando conosco. Ele requer de nós ultimamente. As igrejas estão preocupadas com a aparência. Deus não quer aparência. Deus quer comunhão íntima com Ele. Deus quer intimidade com Ele.
oramos mais, jejuamos mais. Eu falo para mim mesmo isto: jejuamos mais, oramos mais, procurando cada dia mais buscar a presença do Altíssimo, porque o arrebatamento vai acontecer. E no arrebatamento vai acontecer o seguinte: vereis a diferença. Será arrebatado aquele que tiver comunhão com Deus, na presença do Senhor, será arrebatado. Aquele que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, com a vida de qualquer maneira, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o Modemar, eu não entendo o que é amar o mundo. Amar as coisas do mundo? As coisas que o mundo ama. Crentes que você olha para ele e olha para uma pessoa do mundo, são igual, não tem diferença. Não tem diferença. Ele ama o mundo. Ele fala igual ao mundo. Procede como o mundo. Conta piada. Fala mal do irmão. Fala mal do pastor. Fala mal do ministério. Ele ama o mundo. O crente é diferente. A conversa do crente é diferente. Por mais que você está sabendo, você conhece a vida de algum irmão, e você sabe que aquele irmão não está em conformidade com a palavra de Deus. Se você reunir com outro, não fala mal daquele irmão. Não fale mal daquele irmão, daquele pastor, não fale mal. Não fala mal de ninguém. Até aqui eu falei a palavra sobre a diferença, sobre tudo, mas não falei mal de ninguém. Até aqui eu estive pregando aquilo que Deus me entregou. Ou seja, todos que estão na igreja, nós não conhecemos, para nós são todos iguais. Mas às vezes você fica sabendo que tem um irmão que está com problema. Fique quieto, ore por ele. Ele está com problema hoje, amanhã ele se conserta com Deus. E você que está muito santo hoje, amanhã você pode cair num fracasso. Tem um caso de um certo pastor que foi evangelizar, meu amado. Meus amados. Tem um caso de um certo pastor que ele foi evangelizar. Ele passou em um bar, tinha alguém bebendo bebida alcoólica. E ele falou para a pessoa: você vai para o inferno, porque você está bebendo bebida alcoólica. E a pessoa ficou muito triste com aquilo. E disse assim para o pastor: pastor, ore por mim, para que Deus me liberte dessa bebida. O pastor falou: você não tem jeito. Eu sou pastor, eu não bebo bebida alcoólica. Agora você, da maneira que você está, você vai para o inferno. Já condenou o rapaz que estava ali, só porque o rapaz estava tomando uma bebida. Ao invés dele aconselhar, ele já começou a julgar. Você vai para o inferno desse jeito, rapaz. Não tem jeito não. Aí o rapaz disse: ore por mim, pastor. Eu preciso da sua oração. E o pastor nem sequer deu ouvido e foi embora. Passaram-se o tempo. O pastor caiu em pecado. Foi desprezado pela esposa. Tornou-se um alcoólatra. Saiu da presença de Deus e foi para os bares beber pinga, cerveja, bebida alcoólica. Aquele pastor caiu. E o homem sem Deus não é nada, meu amado. O homem sem Deus não é nada. E aquele pastor estava no mesmo bar, na mesma mesa, tomando cerveja. Quem passou ali, evangelizando as pessoas? Quem? Aquele alcoólatra lá do passado, que um dia estava naquela mesa. Ele foi para a igreja, se converteu, Deus perdoou os seus pecados, e ele tornou-se um missionário, um evangelista, e saía, e Deus permitiu que isso acontecesse, como para servir de lição para o pastor. E ele foi pregando pelas calçadas da cidade, chegou naquela mesma mesa de bar que estava na calçada.
Ele viu aquele homem barbudo, cabeludo ali, tomando cerveja, chorando, desesperado. E ele não sabia quem era, estava barbudo, com a fisionomia diferente. O homem sem Deus, ele perde a identidade de um cristão, ele fica diferente. E aquele rapaz que antes era um alcoólatra, estava com uma fisionomia bonita, Deus estava na vida dele. Deus muda a nossa fisionomia, meus amados. E ali ele chegou e começou a pregar. E ele pregando, e Deus usou ele. E falou, um dia eu estive nessa mesa, moço, o senhor que está cabeludo aí, barbudo, o senhor que é um alcoólatra, um dia eu estava nessa mesa e passou aqui um pastor e falou para mim que eu ia para o inferno, porque eu era um alcoólatra, mas Deus salvou a minha alma. Eu estou falando a mesma mensagem para o senhor. Deus pode salvar você, eu não vou te condenar como ele fez comigo. Esse pastor falou para mim que eu estava condenado ao inferno, porque eu era um alcoólatra. Mas eu não vou fazer isso com o senhor não. O senhor é um alcoólatra, eu vou dizer para o senhor que o senhor tem jeito, Deus pode salvar a sua vida, transformar você, libertar você dos vícios. Aí aquele homem barbudo, cabeludo, estava bebendo, começou a chorar. E com um olhar tão triste, olhou para o alto e disse assim, ô moço, você sabe com quem você está falando? Aquele homem que disse para você que você iria para o inferno, que será um alcoólatra, sou eu. Aquele homem de Deus, sou eu. Ore por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim. O que aconteceu? Aquele que estava evangelizando, orou por aquele pastor desviado. Ele se reconciliou, e houve uma grande alegria, e aquele pastor voltou, Deus deu para ele a segunda chance, ele voltou para a igreja, para a glória. Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado, e ele testifica. Um dia eu falei para alguém que alguém iria para o inferno, caí na mesma situação, e Deus usou aquela mesma pessoa para ir lá e resgatar eu das garras de Satanás de volta para a presença dele. Foi para a glória de Deus. Tudo, meus amados, que Deus faz é para o nome dele, que o nome dele seja glorificado. As 10 virgens, 5 eram loucas, 5 prudentes. Tem na igreja virgem louca e prudente? Virgem louca e virgem prudente? Tem sim. Mas vamos procurar não sermos virgem louca, mas sermos prudentes. Termos azeite em nossas vasilhas. Mas que tem. Porque senão Jesus não ia contar essa parábola. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. E ore por nós, para que o Waldemar Alfredo continue o seu canal, colocando aqui mensagens como esta, que vem nos edificar. Às vezes nós pensamos que é uma palavra meio pesada, mas não é, meus amados. Não é palavra pesada. Tudo que vem de Deus é para o nosso proveito. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus.